Olá. A existência do discurso é uma existência lógica. Ela se constitui por uma escrita que também é, articula o sujeito que nele vai se situar, e nessa constituição o sujeito se livra de alguma coisa pesada, sofrida, que tem cara, que tem jeito de substância, mas que se desprende na medida em que a linguagem se articula em análise. Desse modo, ele tem consequências no real. E também porque o discurso é laço social, né? O discurso também tem consequências no real por causa disso, por ser laço social, constituir uma articulação entre um e outro na análise. Mas, tendo isso em vista, a existência lógica do discurso, é muito importante evitarmos um equívoco, que é o equívoco da intersubjetividade. Durante algum tempo se pensou que a experiência da análise fosse uma experiência de intersubjetividade, ou seja, uma experiência que se desse na relação entre dois sujeitos. Um sujeito analisante que entraria num diálogo analítico com outro sujeito, o analista, que daria suporte ao lugar do grande outro, lugar da linguagem e lugar da verdade, do desejo inconsciente do sujeito, do analisante. Mas à medida em que se foi estudando, verificando a importância, o lugar do significante na articulação do sujeito, na determinação do sujeito e na estrutura do inconsciente, se foi verificando que a articulação, a constituição do discurso não se dá numa dimensão de intersubjetividade, que a psicanálise ela não é uma experiência de intersubjetividade. E mais, a psicanálise interroga e faz objeção a que haja mesmo uma experiência intersubjetiva que fosse compartilhada por dois sujeitos. O discurso em psicanálise não se trata de intersubjetividade porque não é uma experiência que se articula entre dois ou mais sujeitos. Há sim um sujeito, o sujeito do inconsciente, do analisante, que se endereça, faz uma demanda, faz uma interrogação do seu desejo dirigida a um outro, suportado pelo analista. Esse outro é o grande outro, o sujeito do inconsciente, o sujeito analisante, ele endereça uma questão sobre o seu desejo para o grande outro, e para isso precisa da escuta de uma outra figura, de um outro componente muito importante do discurso, que não é outro sujeito, é uma função, é um desejo, o desejo do analista. O analista não está ali como outro sujeito, com seu saber, com a sua teoria psicanalítica, com suas opiniões, com seus preconceitos, muito menos, com seus sentimentos. A escuta do analista está ali com uma função que possibilita que o discurso do sujeito analisante se constitua como endereçado ao grande outro do lugar da verdade do inconsciente do analisante. Desse modo, não se trata de uma experiência intersubjetiva, se trata de um sujeito na sua ligação principalmente com o grande outro, que é o lugar, o seu lugar da verdade. Para isso precisa de alguém sustentando a função do analista. Então, o discurso não é uma experiência de intersubjetividade. Assim, há um, há outro, há um terceiro. O discurso até ele se constitui de 4 componentes, mais o mínimo para a articulação do discurso. Não é mais uma vez, né, não é um diálogo de dois sujeitos. O mínimo é a constituição, sim,
de um e de outro, de um certo par, que é um par de significantes. O mínimo para iniciar um discurso, para que o sujeito possa constituir seu discurso e ter acesso à verdade do seu desejo, é a articulação de dois significantes. Um significante que tem assim um valor de mestria, um significante mestre, e um outro significante que é o significante que seria um conjunto de significantes que constituem aí um saber que é importante o sujeito articular, para ele mesmo ter acesso à verdade do seu desejo. Então, um equívoco muito importante a ser evitado para se falar de discurso em psicanálise. Um equívoco a ser evitado é a intersubjetividade. Não há intersubjetividade em psicanálise, há intersignificância.